Dia 20/4/2023, o senhor Duílio Monteiro Alves coloca uma mancha na história do Corinthians com a contratação de Cuca. A gente vive numa sociedade onde estupro é visto como lacração. Eu fiz uma live onde eu conversei com vocês a respeito da contratação do Cuca, né, que é o novo treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Cá estou novamente, agora num vídeo. Não vou falar tudo que eu falei na live, porque na live ali eu particularmente me abri com vocês e falei de um caso específico que aconteceu comigo. Então quem quiser assista a live lá, mas enfim, aqui para falar em relação, tentar fazer um vídeo mais curto para as pessoas que não acompanharam a live e tudo mais, e expressar minha opinião novamente e tudo aquilo que eu tô vendo, né? E antes de mais nada, né, antes da gente entrar no assunto em si, dois recadinhos, né? O primeiro é que se tiver saindo alguma ronquidão aí no microfone, é porque o meu cachorrinho tá dormindo aqui no meu quarto e ele ronca, né? Então, caso vaze no microfone, é isso, né? E o segundo aviso é, cara, não venha me falar que é lacração, que é mimimi, e se quiser falar, fale, à vontade, né? E aqui eu vou falar todas as palavras que eu quero mesmo. Eu sei o que o YouTube não aceita, né? Então, o intuito desse vídeo aqui não é monetizar nem nada do tipo, tanto que eu não vou nem ativar a monetização, porque não é ganhar dinheiro para falar de um assunto desse. Então vamos lá. O Corinthians contrata o técnico, manda o Fernando Lázaro embora e contrata imediatamente, a gente pode dizer assim, o treinador Cuca, né? O treinador Cuca, para quem não sabe, que eu acho muito difícil, né? É um treinador que no ano de eu tô lendo aqui, tá, gente? Só para esclarecer aqui para vocês, tá com a matéria do GE aberta aqui, né? Que o Cuca, né? Ele não é acusado de estupro, ele é condenado, tá bom? Condenado, né? Para quem não sabe o significado de condenado, é quando a justiça foi lá, ela analisou o caso, teve as suas provas, juntou tudo lá e condenou. A mesma coisa que aconteceu com o Robinho, né? Que a gente sabe aí que também é condenado, e tanto que a Itália tá pedindo a extradição do jogador para que ele cumpra a pena lá. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta nesse detalhe. O GE soltou uma matéria hoje, né, em relação a isso, porque querendo ou não, quando o Corinthians contrata quando o Corinthians faz a contratação do Cuca, repercute e muito, né? Então a torcida veio a peso nas redes sociais, né? E aí tem gente que fala que é fiel ao Twitter, que é fiel não sei o quê. É onde a gente tem a possibilidade de expor o nosso sentimento. Porque muitas pessoas estão trabalhando, você não vai sair do seu serviço do nada e simplesmente, vou lá fazer um protesto na frente do CT. Não é assim que funciona. Então a gente tem as redes sociais e a gente pode muito bem chegar ali e mostrar nossa indignação sem as pessoas acharem que é lacração, né? Mas enfim, né? O caso do Cuca aí, né, aconteceu em 1987, quando o Grêmio fazia uma excursão pela Europa. Cuca e outros jogadores, né, que na época ele era um jogador do Grêmio ali, foram acusados de terem cometido atos sexuais com uma criança. Aqui tá escrito jovem, mas é uma criança de 13 anos, né? E aí eu sei que você pode falar assim, hoje em dia, né, uma criança de 13 anos já sabe o que é isso, o que é aquilo. Você provavelmente tem uma sobrinha, você provavelmente tem um filho, uma filha, ou você vê uma criança na rua. Quando você vê uma criança, pergunta a idade dela, 13 anos. E vamos tentar raciocinar um pouquinho aqui, tá? Cara, nossa, teve o ato consensual com uma criança de 13 anos. 13 anos, gente. 13 anos. Além de abuso, isso é pedofilia. Pedofilia também. Então, cara, é incrível que como hoje, né, eu não vou deixar de falar sobre esse assunto aqui, porque não, aqui é um canal só para falar de futebol. Uma pessoa que ela é acusada, que ela é condenada por estupro, né, não dá para separar, não são duas pessoas, é a mesma pessoa, cara, é a mesma pessoa, né? E aí você fala assim que é um erro existem, todos nós cometemos erros, mas você tem que separar um erro de um crime, né? E o Cuca, ele é condenado e ele sequer cumpriu a pena dele para você falar assim, mas ele já cumpriu a pena. Não, ele não cumpriu, né? Tanto que se ele pisar na Suíça, ele é preso. Da mesma forma do Robinho. Se o Robinho sai do Brasil, ele pisa na Itália, ele é preso, né?
Então, tipo assim, e qual que é o problema do Cuca assumir o Corinthians? Falar, ele não pode trabalhar mais, mas o Cuca já trabalhou no Palmeiras. E detalhe, né? O Cuca que torce pro Palmeiras aí assumidamente. Mas enfim, isso nem faz a diferença nessa situação, né? Ele já trabalhou no São Paulo, já trabalhou no Atlético Mineiro, no Santos e tudo mais. Por que no Corinthians não pode? Né? Por que nos outros clubes pode? Porque nos outros clubes não me interessa, não me interessa. Não é o São Paulo que levanta a bandeira dos respeito às minas. Não é o São Paulo, não é o Palmeiras que faz igual o Corinthians, que tem uma história, na sua história, o orgulho de falar respeito às minas, que tem o orgulho de fazer parte da democracia, onde o próprio pai do Duílio, fez parte disso, e o senhor Duílio vai lá e coloca e contrata o Cuca como treinador para assumir o Corinthians, né? E você, gente, pelo amor de Deus, e agora, né? Se falam que, ah, não, mas não foi bem isso que aconteceu. Ele, né? Acho que saiu aí, tem até aqui no GE também, vou até dar uma lida aqui, né? Que o Cuca ele deu uma entrevista, né, para jornalista Marília Ruiz. Ele nega veemente ali que ele tenha feito, né, que ele tenha praticado o estupro. Eu vou ler aqui, abre aspas, né, para a fala do Cuca. Não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrando o quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, tentativa de abuso ou coisa assim. Esse episódio de 1987 precisa ser explicado. Eu estava no Grêmio, haviam 2 ou 3 semanas apenas, não conhecia ninguém, eu jamais toquei numa mulher indevidamente ou inadequadamente. Sou um cara de cabeça, de consciência tranquila, disse o treinador à jornalista Marília Ruiz, né? Fecha aspas aí. Isso é a fala dele. Vocês acham mesmo que um estuprador vai chegar e vai falar assim, olha gente, eu cometi mesmo, né? Eu fiz isso, né? Então tudo bem. Vocês acham, gente, né? E outra, de novo, é uma criança de 13 anos. Cara, isso aconteceu há uns 40 anos atrás. Mano, pega hoje e compara com 10 anos atrás como que era a situação, né? Como que eram os jovens de hoje e como são os jovens de 10 anos atrás. E volta mais ainda no tempo. E não justifica, de qualquer forma não justifica. Se fosse uma jovem de hoje, de 13 anos, não justifica também. Cara, estupro é estupro, independente da época, independente da onde, independente da pessoa, independente se ela é menor de idade ou não. Então não venha me falar que isso é só futebol, cara. Eu posso amar o Corinthians, eu posso amar futebol, mas eu nunca vou fechar os olhos para isso. Nunca vou fechar os olhos para isso e eu não consigo aceitar que o Corinthians fez isso, cara. Podia muito bem evitar. E eu não consigo uma desculpa de só tinha ele no mercado. Não só tinha ele no mercado. Isso é uma justificativa para querer passar pano por algo que não dá, gente. Não dá para passar pano. Podem me chamar do que for aqui, pode me falar o que for, mas... Cara, é inacreditável isso, mano. É inacreditável que o Corinthians faz isso com a sua história, que o Corinthians faz isso com as mulheres, que o Corinthians... E outra, gente, não é só quem sofre abuso, não é só mulher não, tá? Não é só criança, não. Homens sofrem abuso também. E como eu falei assim, é muito fácil quando a gente imagina que é o fulano. Ah, não aconteceu comigo, mas pode, tá? Pode acontecer com você, pode acontecer com alguém da sua família, pode acontecer com alguém do seu lado que você nem imagina, mas pode acontecer. Então, tipo assim, você tem que ficar do lado da vítima, você não tem que achar isso normal. Isso não era normal nem naquela época, né? E tudo bem, a gente fala assim, muito tempo atrás, por que não houve tanta repercussão? Gente, não tinha internet naquela época, não é como é hoje, a visibilidade não é como é hoje. Hoje, nós, graças a Deus, nós mulheres, aqui eu tô falando por mulheres, né? E algumas ainda, porque nem é todas, a gente tem a coragem, né, de falar. E mesmo assim, muitas das vezes, quando falam, também é vista como culpadas. Sempre acha algum motivo de você culpar a vítima, né? Em toda situação. O próprio caso do Daniel Alves aí, quando aconteceu, a primeira coisa que falam é lá, a menina deve estar interessada no dinheiro do Daniel Alves. Sempre julgam a vítima, cara. Sempre acham que existe uma justificativa para ela ter sido abusada, porque tava com short pequeno, porque tava na rua, não sei tal que horário, como se isso justificasse. Eu até falei na live, né? Então, se um homem tiver sem camisa na rua, eu posso enfiar o dedo na bunda dele, né? É motivo para eu poder abusar do cara.
Então, tipo, mano, não dá pra normalizar isso, não dá pra fechar os olhos e falar assim, não, vamos falar só do Cuca treinador? Não dá, não dá. Porque aí a pergunta que eu faço pra vocês, né? Se o cara, beleza, mas isso aí faz parte do passado dele, e não sei o que, uma pergunta que eu faço, honestamente eu quero que vocês deixem aqui no comentário. Se você conhece alguém, se você acabou de conhecer alguém, sei lá, né? Vou contratar fulano aqui pra trabalhar na minha casa. E esse fulano, ele não é acusado, ele é condenado, vamos só enfatizar isso, ele é condenado por estupro e ele começa a trabalhar na sua casa. Você vai ter a confiança de deixar ele sozinho com a sua filha? De coração, você vai ter essa coragem? Né? Não, beleza, ele não vai fazer mais. Né? Então, um erro, eu já falei aqui, um erro é um erro. Agora, um crime é um crime, cara. Eu sei que a justiça que prevalece é sempre a justiça de Deus, mas enfim. Mas agora vem, né, começa a surgir tudo, falar que não, a história não foi bem essa, né? Ele não participou, não foi bem isso que a história contada tá diferente. Cara, se de fato ele é inocente, por que ele foi acusado, ele foi condenado e por que ele não entrou com um processo contra danos morais? Se você fosse acusado de um crime tão horroroso como esse, tão horrível que não tem cabimento, você vai ficar quieto, você vai deixar as pessoas te chamarem do que, né, te chamarem de estuprador e disso e aquilo, você vai ficar quieto, você vai se calar por ser condenado por um crime que você não cometeu, no mínimo você não vai procurar um advogado para tentar limpar a sua imagem. Enfim, essa é a minha opinião em relação ao novo treinador do Corinthians, o Cuca. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Duílio e sobre o Neto. Né? Duílio Monteiro Alves, que é o maior culpado por isso, ele é o maior culpado, é o maior responsável, porque desde a temporada passada, com a saída do Vitor Pereira, ele vai e efetiva o Fernando Lázaro como treinador, que teve 30 dias para treinar o clube. Lembrando que o Fernando Lázaro é um analista de desempenho, o cara não deu certo, treinou o time no Campeonato Paulista, foi eliminado precocemente pelo Ituano dentro da Neoquímica Arena nos pênaltis. Teve mais 30 dias praticamente para treinar o clube. Dava tempo, né? Dava tempo do Duílio falar assim, olha só, a gente foi eliminado pelo Ituano, vamos consertar o erro? Vamos consertar? Não. Mantém o cara, inicia ele mais uma pré-temporada, a gente pode colocar assim, né? Ele banca por conta dos jogadores, que os jogadores querem ambiente bom, que é isso que interessa para eles, né? E aí o Duílio dá esse período todo aí, mais uma vez de pré-temporada praticamente pro Fernando Lázaro. E aí a gente volta com o time jogando pior. Ganhamos contra o Liverpool do Uruguai, ganhando de 3-0, que nossa, o placar ilude a gente, mas foi um jogo horrível para quem assistiu. Depois a gente vai lá, enfrenta a equipe do Remo pela Copa do Brasil e a gente perde de 2-0. Graças aos jogadores do Remo que não conseguiram fazer mais gols. Porque no mínimo o Corinthians deveria perder aquele jogo por 4-5-0. Então, e aí volta. O jogo inicia o Campeonato Brasileiro, ganha do Cruzeiro também naquele Deus nos acuda ali, mas jogando em casa, né? Aí mantém o Lázaro mais um pouquinho, só que aí chega em jogo de Libertadores de novo e perde pro Argentino Júnior jogando dentro de casa. E aí não tem por onde correr, né? O Dorival Júnior estava livre no mercado, né? Então não tem como você falar que não tinha treinadores livres. Só que aí, né, o Duílio, né, quis a permanência do Fernando Lázaro. O Dorival acabou, acho que foi ontem mesmo, antes de ontem, o Dorival Júnior fecha com o São Paulo e aí fala que o Corinthians não tem opção no mercado e a justificativa é essa, não tem opção no mercado, vai atrás do Cuca. Por que não tem opção no mercado? Porque o Duílio fez a merda, ele fez a cagada. Ele que jogou mais um ano do Corinthians no lixo, né? Precisava disso, né? Precisava... Cara, o Duílio, ele tá sendo o pior presidente da história do Corinthians. Ele é um cara passivo, a gente pode dizer assim, nas coletivas, mais tranquilo, mais calmo, mas ele tá comprando brigas desnecessárias. Ele toda vez, né, ele traz um cara que não é treinador, já foi assim com o Silvinho, né, aí agora com o Fernando Lázaro, e é sempre na hora que não dá tempo mais praticamente, aí vai em busca de um treinador, aí dessa vez vai e coloca um treinador que ele é acusado, onde existe a bandeira do respeito às minas, onde faz um marketing lindo, maravilhoso do respeito às minas, vamos comprar camisa, vamos fazer isso, vamos lotar o estádio nos jogos das meninas, né? Vamos lá, gente, vamos se mover, que é o time do futebol feminino do Corinthians, cara, abraçou, né? O Corinthians abraçou as mulheres, abraçou o futebol feminino e simplesmente fecha os olhos para isso. A troco de quê, gente? A troco de quê? Aí vai falar assim, a troco de título? Mano,
Cara, isso não tem a ver com futebol, cara. Isso não tem a ver com futebol. O caráter, né? A índole da pessoa, né? E esse tipo de situação não tem que passar por cima de simplesmente futebol. Eu já falei aqui, eu amo o Corinthians. Eu amo assistir jogos do Corinthians. Eu passo raiva, eu me irrito. Mas, cara, você... Pode ser até uma comparação ridícula que eu vou fazer aqui agora, mas você sabe que tem uma vítima, alguém que sofreu esse tipo de situação, e o Corinthians fechando os olhos para isso, fechando os olhos, simplesmente por colocar um cara como ele lá para comandar o clipe. Você tá fechando os olhos, você tá fechando os olhos para as coisas que acontecem o tempo todo, o tempo todo. E aí, né? Eu já vi gente falando assim, mas pode ser que tenha jogador que já fez isso e aquilo, e deve ter mesmo, deve ter. Quantos casos que, né, no mundo do futebol, alguns a gente sabe, outros que a gente não sabe, né? Pode ser jogadores do Corinthians, do Santos, de não sei o quê, no geral. Quantas vezes isso já deve ter acontecido, gente? E a vítima deve ter se calado, né? E isso acontece no geral, não só no futebol. Então, o pouco que a gente sabe, né, agora que aconteceu com o Daniel Alves, que a gente sabe, o caso do Robinho, né, e quantas outras vezes aconteceu de outras pessoas que se tornaram vítimas e sequer vem a público, sequer falou, né, e aí falam assim, mas e se fosse um jogador? Não interessa qual jogador fosse, podia ser meu ídolo, podia ser quem fosse, e eu ia perder o respeito na hora, eu ia, cara, me sentir, eu ia me sentir mal por gostar da pessoa, mas a gente não tem culpa, né? A gente não tem culpa, porque a gente não sabe do caráter da pessoa. Então, enfim, não tem essa, não tem peso, só que o Duílio é incrível o que ele faz com a história do Corinthians, como ele mancha, como hoje, né, eu tô gravando o vídeo aqui no dia 21, na verdade foi no dia 20, né, como o Duílio colocou uma mancha na história do Corinthians. Dia 20/4/2023, o senhor Duílio Monteiro Alves coloca uma mancha na história do Corinthians com a contratação de Cuca. E aí a gente tem que falar também de o craque Neto, né? O craque Neto, que não basta, já não bastasse, né? Algumas falas dele ali, que o craque Neto é aquele cara que a gente fala que ele é um personagem e tudo mais, mas chega, né? Chega de personagem de craque Neto também, porque ele é um cara que eu acho que eu posso falar que o craque Neto é oportunista, né? Porque é engraçado, o senhor Neto, né? O senhor Neto, ele vem a público, né? Ele abre os programas dele, né? Sempre daquele jeito lá, pistola da vida e falando disso aqui. Ele falou de Tite, de seleção, e de Corinthians, e de Palmeiras, e de tudo, né? E aí, quando ele vai, abre os programas deles ali pra falar, sentar a mamona, né? Como diz o Thiago do canal do Perinão, sentar a mamona ali no Daniel Alves, né? Quando ele fala do Robinho, e xinga e fala isso e aquilo, com razão, na minha opinião, quando ele fala esse tipo de coisa em relação a esses caras, né? A esses caras ali, eu dou razão pro craque Neto. Só que aí, na hora que é pra falar do Cuca, ele se cala. Ele se cala. O que acontece? O seu respeito às minas, respeito às mulheres, só vale quando é com gente que você não gosta, com gente que você não conhece, mas se é um amigo seu, você coloca a sujeira embaixo do tapete? Como que é, Neto? Né? Você é um cara que fica exaltando, falando das mulheres, isso, aquilo, né? Vamos levar as meninas lá no programa. Pra isso? Pra isso? Porque quando é o Cuca, você cala a boca, você nem toca no assunto, nem toca no assunto. Então, só pra gente ficar ligado aqui, pra mim, o personagem Neto morreu também. Posso gostar de algumas coisas que ele faz ali, de algumas brincadeiras. Desgosto de outras. Nossa, eu até bati no microfone. Desgosto de outras coisas que ele faz também, né? Como ele. A forma como ele xinga algumas pessoas, igual ele fez recentemente em relação ao Sampaoli ali. Então, tipo assim, cara, o Neto é outro que perdeu qualquer mínimo de respeito que eu tinha quando ele passa pano, quando ele pega a sujeira e coloca embaixo do tapete só porque fulano é amigo dele. Enfim, esse foi o vídeo aqui, né, em relação ao Cuca. Como eu disse, eu não apoio, eu quero que o Cuca saia do Corinthians, ele nem treinou, o cara já chegou pressionado, Quais as chances disso dar certo, gente? Quais as chances disso dar certo? Né? Vou continuar torcendo pro Corinthians? Óbvio que eu vou continuar torcendo pro Corinthians. Mas eu quero que esse cara saia o mais rápido possível. Gostaria que ele sequer assumisse. Gostaria que o Corinthians postasse uma nota hoje e falasse assim, que o Cuca não vai ser mais treinador do Corinthians. Porque na hora que acontece o negócio em relação à política lá, né, que entra do auxiliar técnico para a comissão
do Fernando Lázaro, né, por conta da política, de negócio de golpe, não sei o quê, aí, né, o Clube da Democracia, então a gente não vai contratar, aí manda embora. Mas aí, nesse sentido, não, né? Enfim, é uma hipocrisia que não tem tamanho o Corinthians, que levanta a bandeira de democracia, de respeito às minas, enfim, e quando na verdade não respeita nada, não respeita o seu torcedor, não respeita a sua torcedora, não respeita a ninguém, cara, a ninguém, nem quem vai no estádio, nem, enfim, né? Esse foi o vídeo. Quem quiser reclamar, reclame. Quem quiser comentar aqui, comente, né? Só não venha com machista. Quem fala que é lacração, pode comentar também. Comentários escrotos eu vou bloquear. E é isso. É nóis. Respeita as minas, Duílio. Respeita as minas, Corinthians.